Bom dia a todos. Vamos ter um papinho sobre Reiki. Algumas pessoas se questionam sobre a iniciação, né? O mestre que elas escolheram. Muitas vezes isso ocorre depois da iniciação, né? Ou seja, depois que aconteceu o fato. Porque no começo a pessoa se deixa levar por uma empolgação, se deixa levar por uma ansiedade por fazer a iniciação e acaba não pesquisando muito, acaba não buscando orientação, acaba não conversando com reikianos ou até mesmo com vários mestres para ter uma base, ter uma ideia, né? Saber o que diferencia um mestre do outro, um sistema do outro, uma abordagem de outro. E talvez seja até uma característica, né, do brasileiro, aquela coisa de deixar tudo para a última hora. Então, a pessoa vê um anúncio, não pensa muito na coisa, aí chega próximo do dia da iniciação, do curso, a pessoa se inscreve. Né? Aí vai para o curso e não gosta do mestre, não gosta do ambiente, não gosta do grupo, não gosta da energia, ou acha tudo mais ou menos, ou acha meio fraquinho, ou não sente nada, e ela ouviu em algum lugar que você tinha uma vivência fantástica na hora da iniciação. E ela não tem essa vivência. Então, sem querer, assim, ser muito preciosista, né? De achar que a gente tem que fazer tudo muito bem feito, tudo muito bem pesquisado, equilibrado, organizado. Não, acho que não é bem essa questão. Mas o que eu gostaria de propor é uma reflexão mais sadia, mais racional sobre o que acontece, ou por que acontece isso. Por que uma pessoa chega no mestre, né, de Reiki, qualificado, preparado, com uma boa didática, com um bom material, que tem uma atitude muito respeitosa com o iniciado, que se prepara para a iniciação, que se cuida nos dias que antecedem a iniciação para que ela corra tudo bem energeticamente. E por que outras pessoas chegam nos mestres que são desleixados, que são desligados, que não se importam muito com o iniciado, estão mais preocupados com dinheiro, ou que tem muita boa vontade, tem muita dedicação, mas não tem conhecimento, não tem preparo. Por que existem essas discrepâncias tão grandes, às vezes, né? Tão marcantes? Tem um ditado que ele é interessante porque a gente pode observar ele por dois ângulos. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Certo? Então, quando eu estou pronto, vou encontrar um mestre que vai me passar aquela energia, que vai me dar aquela iniciação, que vai me sintonizar, que vai me encaminhar num determinado rumo. Legal, interessante, né? Interessante. Mas também tem um outro lado da questão que eu gosto muito de olhar. Quando o mestre está pronto, o discípulo aparece. Ou seja, quando o mestre se prepara adequadamente, quando o mestre se prepara corretamente, ele vai ter os discípulos que ele precisa para prosseguir, para dar vazão naquela energia que ele está trabalhando, certo? Então a gente precisa observar os dois lados. Às vezes é mais conveniente um do que o outro. Pode ser. Mas voltando ao tema, ele é um pouco complexo, né? A gente teria que avaliar caso a caso, se fôssemos ser mais criteriosos, e também precisaríamos de algumas leis, assim, algumas regras, vamos dizer melhor,
que nos balizassem, né? Que nos dessem uma ideia geral da coisa e encaixassem, pelo menos em grupos, assim, para a coisa não ficar tão individual, porque realmente alguns parâmetros se repetem, alguns acontecimentos se repetem e a gente consegue organizar isso melhor. Mas um detalhe muito interessante das iniciações é que muitas vezes a pessoa não percebe, ou o mestre não percebe, é que nós encontramos, tanto mestre quanto aluno, aqueles que nós precisamos naquele momento, certo? Nada é por acaso, nada é coincidência, nada acontece de qualquer forma. A consciência do mestre, o eu superior dele, né, o eu superior do iniciado conversam, acertam determinadas prerrogativas e só depois os dois aqui na Terra vão se encontrar e vão ter essa experiência. Então, antes de tudo, antes da mente querer alguma coisa, determinar e influenciar, essa é uma decisão da sua consciência, não é uma decisão da sua mente. Ok? Como é que eu sei disso? Ou por que eu afirmo isso? Muito simples, muito simples. Observação. Você nota que tem pessoas que andam, né, dormindo pelo planeta, caminhando por aí sem o menor conhecimento de Reiki, e de repente, 2 dias antes, ela recebe um panfleto e ela acha interessante e vai e faz a iniciação. E tem pessoas que estão pesquisando, buscando há 6 meses, 1 ano e não se decidem pela iniciação. Então, através da observação, a gente nota que existe alguma coisa a mais, alguma coisa além, e trabalhar nessa área de Reiki, trabalhar nessa área holística, nessa área energética, implica que você tem que considerar a sua consciência. Você tem que considerar algo maior do que a sua mente, algo maior que você mesmo, que está, né, consciente realmente do que está acontecendo e das suas necessidades. Mas então, a questão que a gente aborda, uma das questões, um dos ângulos que a gente pode olhar, é que realmente cada um encontra o mestre que precisa naquele momento. E o mestre encontra o aluno, o discípulo que ele precisa naquele momento também. Nós não podemos simplificar a coisa e achar assim que eu vou fazer uma iniciação. Bom, o Luiz Felipe fala que a iniciação é uma transferência de energia. Então, se é uma transferência de energia, é um quantum de energia que o mestre recebe que passa para o aluno, né, que é o que vai modificar o sistema energético dele, eu quero 100% dessa energia, eu quero a perfeição, eu quero o máximo que eu puder extrair disso para que eu tenha a melhor e a maior experiência possível. O que muitas pessoas não percebem, e que muitos mestres também não percebem, é que as pessoas andam pelo planeta num estado de sono, fazendo um pouco de tudo, mas no geral tendo uma vida extremamente desregrada, tendo uma vida extremamente sem consciência. Nós danificamos tanto o nosso corpo físico porque nós não temos consciência das coisas, porque nós não nos preparamos adequadamente, porque nós não buscamos o conhecimento necessário, que chega uma hora que ele não aguenta. Chega uma hora que você tem um problema físico, um acidente, uma doença grave, aí o que a gente faz? A gente levanta as mãos para o céu e pergunta, meu Deus, mas por que isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão dedicada. Às vezes você é dedicado demais. Você não dá ali 100%, você dá 120%. E de onde sai esses 20% a mais? Certo? Então, nós levamos uma vida na qual nós não nos preocupamos muito com as coisas. A gente não cuida da alimentação, a gente não cuida do corpo, a gente não cuida de muitas coisas na vida, muitos aspectos energéticos a gente não cuida. Nós temos relacionamentos
problemáticos, onde se perde muita energia, onde se desgasta, né? Corpo energético, corpo emocional, corpo mental. Nós nos dedicamos demais à mente, em estudar, em buscar conhecimentos que não aplicamos, ou nós nos dedicamos de menos para isso. Nós levamos uma vida onde o conflito entre a consciência e esse eu, essa mente, é muito grande. As divergências são muito grandes. Para que você cumpra uma determinação da sua consciência, uma escolha da sua consciência, é complicado para a maioria das pessoas. É sempre com muito sofrimento, é sempre com muita dificuldade, com muita contrariedade. E aí nós chegamos numa iniciação, nós achamos que daquele pacote de energia, né, que seriam de 10 litros, eu quero ter 15 litros. E do pacote de energia de 10 litros que o mestre recebe para transferir para o iniciado, nós estamos preparados para receber 4. Nós estamos preparados para receber 4. Por quê? Porque nós nos conduzimos na vida totalmente sem consciência, totalmente sem cuidados. E aí, não adianta você querer ter um mestre que vai te dar os 10, porque simplesmente você não vai aguentar. Você não vai conseguir aguentar aquele volume de energia. É bem simples a coisa. É bem simples o raciocínio, certo? De perceber isso. Mas é complexa, né, essa equação toda de por que eu não consigo 10, eu fico com 4. Então, muitas vezes, você não chega naquele mestre preparado, equilibrado, responsável, porque você não tem condições de receber aquele volume todo de energia que ele tem para te passar. Bem simples a coisa. E da mesma forma, o mestre também, ele não recebe aquele discípulo, aquele aluno, aquele iniciado, que está bem preparado, que está bem qualificado, que estuda, que busca, que se cuida, que está bem consciente, porque ele não tem condição de ancorar 10 litros de energia. Ele só consegue ancorar 5. Então os alunos não chegam até ele. Porque ele não se prepara, porque ele não se qualifica, porque ele não se dedica, porque ele não se foca no desenvolvimento energético, no desenvolvimento espiritual. Ele está muito preocupado ainda com questões materiais e emocionais. Tanto que às vezes a relação do mestre com os alunos é totalmente emocional, né? É dominação emocional, é medo, é insegurança, é prepotência. Às vezes mental, o mestre tem que subjugar mentalmente o aluno. Então, o mestre também recebe o aluno, o iniciado, com o qual ele consegue lidar. Um pouco mais, um pouco menos, é claro, né? Não é uma conta exata. Mas é isso que acontece em termos de energia. Agora, quantas pessoas têm consciência disso? Já começa pela dificuldade da gente ser honesto com a gente mesmo e avaliar a nossa vida e perceber. Realmente eu não tenho assim uma vida regrada, né? Eu não cuido bem do meu corpo. Conhecer os nossos limites é algo muito difícil, muito complicado, realmente, muito complicado. Precisa energia para isso, precisa consciência para isso. Então, se você não tem isso, não adianta você querer que o universo te dê, que Deus te dê e que o mestre te dê. Só que você olhar para você mesmo e perceber que aquele mestre que você encontrou, que aquela iniciação que você teve foi a que você poderia ter, foi a melhor que você poderia ter, é complicado. As pessoas realmente não aceitam, né? Elas não assumem a parcela de responsabilidade delas e preferem colocar a culpa no outro. Mais fácil, mais prático, né? Empurra a culpa para o outro e está tudo resolvido, está tudo explicado. Então, pessoal, essa é uma visão. É uma visão que ela não é muito simples,
porque a gente não consegue determinar, né? Eu não posso medir energia em litros, é claro, é um exemplo. Mas eu vou medir energia em quê? Como eu vou medir essa energia? Não tem como medir energia. Eu posso observar, o que acontece depois, o que acontece antes ou durante. E aí sim eu tenho uma ideia de quanto de energia que eu consegui. E talvez eu faça um outro curso mais adiante, uma reciclagem, aí eu também vou observar e vou ver, opa, o que houve de mudança, quanta energia eu consegui. Então, pela observação, a gente consegue ter uma ideia, certo? Mas não é uma coisa rígida. Essas observações, elas são importantes, elas são necessárias. Tem um argumento, né, que eu acho interessante, que serve como desculpa. Tanto o mestre quanto o aluno usam isso. Não, mas sempre dá certo a iniciação em Reiki, sempre dá certo, não tem problema. A espiritualidade está cuidando disso. A espiritualidade está cuidando. Se não fosse necessário um mestre em Reiki, a espiritualidade fazia tudo. Você sentava numa cadeira, ficava lá engaixado e dizia: espíritos, por favor, me iniciem no Reiki, nível 1, nível 2, nível 3. E pronto, a coisa funcionava. Mas não é assim. É preciso passar pelo ritual, é preciso passar pela experiência, é preciso passar pela vivência para que a coisa aconteça. Certo? As iniciações sempre funcionam? Sempre funcionam. Seja um bom mestre, seja um mau mestre. Mas, nessa afirmação, há outras coisas incluídas. A primeira delas é que ninguém sai de uma iniciação 100% reikiano. 100% nível 1, nível 2, nível 3. Isso é uma utopia. Você sai de uma iniciação adequado àquele nível, qualificado para aquele nível que você fez, mas você vai sair alguma coisa entre 60%, 70%, 80%, 90% do que você poderia. Por quê? Porque você ainda tem que desenvolver, você ainda tem que integrar aquela energia dentro de você, e isso implica em modificações, isso implica em transformações que vão ocorrer na sua vida. Então não adianta a pressa de você se tornar, não adianta a pressa de você buscar mais e mais, a desculpa de você, não, quando eu fizer o nível 2, tudo vai funcionar. Não vai funcionar. Porque você não se modificou, você não se alterou, você não se tornou mais consciente. Isso só vai ocorrer quando você se tornar mais consciente, quando você estiver capaz de trabalhar com as energias daquele nível. E isso a iniciação não te dá. Ela não te dá o teu esforço, a tua dedicação, o teu comprometimento. Ninguém faz o trabalho pela gente, porque se alguém fizesse o trabalho pela gente, não teria a menor graça. E se não tiver a menor graça, ninguém vai querer fazer, com toda certeza, com toda certeza. Então nós precisamos nos observar mais, e aí que o Reiki entra, né, com esse aspecto de autoconhecimento. Ele te dá energia para você se observar. Ele te dá essa possibilidade de você vivenciar uma iniciação e você se observar antes, durante e depois. E essas mudanças energéticas, o que acontece com você energeticamente, reflete nas pessoas ao seu redor. E se você observar as pessoas ao redor, com critério, com honestidade, com sinceridade, você vai saber o que está acontecendo contigo. Uma das coisas mais interessantes, né, depois de uma iniciação, é que algumas pessoas somem na nossa vida. Tem um vídeo que eu comento sobre isso. Algumas pessoas somem da sua vida, simplesmente desaparecem. Amigos de anos que você encontra quase todo dia, que de uma hora para outra, puff, apaga aquela pessoa da tua vida. Por que acontece isso? O que na pessoa tinha que promover esse afastamento?
Não é algo de ruim, não é uma pessoa invejosa, maligna, coisa e tal. Não, não. São pessoas boas, são pessoas amigas, são pessoas companheiras, mas que simplesmente se afastam de você de uma hora para outra. Porque a sua mudança energética promove esse afastamento. Ok, mas o que na minha mudança energética promoveu o afastamento? Né? O que alterou em mim que a pessoa não sentiu mais sintonia, a pessoa não sentiu mais vontade de se aproximar? Isso você tem que observar, isso você tem que avaliar em você mesmo e observar o tipo de pessoa que estava ali que sumiu para você se conhecer. Certo? Então, antes da gente tomar uma atitude mais drástica, uma atitude mais agressiva, talvez, falar mal do mestre, falar mal do curso, falar mal da iniciação, vamos observar em nós mesmos a nossa necessidade, a nossa capacidade de lidar com essa energia. A gente sempre se subestima fisicamente, emocionalmente, mentalmente, isso já ocorre, né? A gente se acha mais preparado do que é, mais qualificado do que é, mais merecedor do que a gente é. É uma tendência natural do ser humano. Com a energia não vai ser diferente. Você vai querer mais do que você pode. Só que quando entra nesse aspecto energético, você recebe exatamente o que você pode. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas é exatamente o que você precisa. Não existe essa sobrecarga que no mundo físico existe. Certo? Então, vamos nos observar e vamos aproveitar essa oportunidade para nos avaliar, para nos conhecer e vamos pensar, puxa vida, se eu poderia estar fazendo um curso de Reiki e saindo 70%, 80%, né, aproveitando muito bem a energia, ancorando muito bem a energia e não consegui, a vivência não foi boa, o mestre não foi bom, o curso foi meio atropelado. O que eu preciso me modificar? O que eu preciso alterar na minha vida? Que foco eu tenho que ter? Que determinação que está faltando? Que atenção que está faltando? Para que eu encontre um mestre melhor, para que eu tenha uma vivência melhor, para que eu tenha uma energia melhor. Ok? Então, esta é a mensagem que eu gostaria de deixar nesse bate-papo aí sobre essas iniciações, sobre mestres e coisa e tal, iniciados. Para que você use os acontecimentos da forma como eles são feitos. Para o seu crescimento, para o seu autoconhecimento, para a sua melhora consciencial. E não para você ficar nessa atitude emocional de chorar, de reclamar, de se achar menos ou se achar mais e coisa e tal. Não é essa a finalidade. Apesar de estar disponível. Apesar de estar disponível, sempre há essa questão, certo? Quer optar pela choradeira emocional, quer optar pelos pensamentos viciosos de tristeza e de procrastinação e essas coisinhas todas que a mente vai criando de dificultar a vida e de encontrar problemas e gerar mais sofrimento. E siga por esse caminho, não tem problema, ninguém vai te impedir disso. Mas não estamos mais num tempo, numa época dessas. O nível de consciência que as pessoas vão atingindo cada vez mais não permite mais isso. Pessoas que persistem em atitudes como esta, de sofrimento, de coitadinho de mim, acabam ficando de lado, acabam se deixando de lado. Há outras oportunidades hoje, existem outros recursos. Houveram épocas no planeta que não, porque a única coisa que você podia era se lamentar mesmo e ficar chorando, ficar num canto lá, entrar em depressão, coisa e tal. Hoje você tem ferramentas para isso. Hoje estão acessíveis essas ferramentas. E aí aquela desculpa de que não dá, não consigo, não tem, vai para a terra, né? Vai para a terra. Você pode, você consegue, você tem a opção de escolher alguma coisa diferente. E essa opção é autoconhecimento, crescimento, liberdade.
Ok? Obrigado a todos.